Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, e também estou aqui à frente do nosso Mandicast. E nesse Mandicast de hoje eu convidei uma professora que vai falar sobre a puberdade precoce. Você já ouviu falar sobre isso? Todos nós temos um ciclo de vida. Nascemos ali bebê, começamos a entrar na puberdade, viramos aí jovens adultos, até envelhecermos, né? O nosso ciclo de vida. Mas, eventualmente, essa puberdade, que é a transição da criança para uma fase de adolescente, ela pode adiantar demais, por vários fatores que a professora Adriana vai nos explicar. Isso pode ser um problema e deve ser observado pelos pais e pelos médicos também. E por isso eu chamei aqui a professora Adriana Muito obrigado, professora. Obrigada. A professora Adriana, ela é médica endocrinologista infantil, mestre e doutora nos cuidados da ciência da criança pela Unicamp e professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. E vai falar sobre esse tema da puberdade precoce. Então explique para nós, por favor, o que é a puberdade? A puberdade é aquela etapa de transição entre a infância e a vida adulta, marcada principalmente pelas mudanças físicas no corpo da criança. A puberdade não deve ser confundida com a adolescência. Tá. A adolescência, a gente está falando no escopo maior, de mudanças físicas, mentais e também sociais. A puberdade vai ficar restrita especialmente às mudanças físicas do corpo, onde vão acontecer duas mudanças fundamentais. A primeira, em relação ao aparecimento dos caracteres sexuais secundários e que vai tornar essa criança, no final do percurso, com uma vida reprodutiva pronta, madura, não é? E o outro aspecto físico fundamental é em relação ao crescimento. Durante a puberdade é que a gente vê um grande incremento estatural das crianças. É o que a gente chama de estirão puberal. Sim. Então, quando você diz ali essas partes físicas, seria nas mulheres o aparecimento dos seios, aparecimento de pelos em homens, tem mais alguma característica? Isso. Então, nas meninas, aparecimento de mamas, aparecimento de pelos pubianos, pelos axilares, mudança na característica da localização da gordura no corpo, não é? Então, as meninas, diferente das mulheres, vai apresentar depósitos de gordura mais nos quadris, por exemplo, diferente dos homens, né? Nos meninos, o que a gente vai ver? Aumento do volume testicular, aumento do volume peniano, aumento da pelificação pubiana, pelificação axilar e também aparecimento de barba, então pelificação em face, engrossamento da voz, não é? Aumento da força muscular, enfim, essas seriam as mudanças do menino. E hoje o que é considerado normal para essa entrada na puberdade em meninas e meninos? Normal é quando a menina apresenta o primeiro sinal de puberdade a partir dos 8 anos. E nos meninos, primeiro sinal de puberdade, ou seja, primeiro caractere sexual secundário, então aquele que no exame físico eu vou notar que ele está em puberdade a partir dos 9 anos. Tá? Então, meninas a partir dos 8, meninos a partir dos 9 anos. Tá. E o que, então, é a puberdade precoce? Quando que ela é considerada uma puberdade precoce? Exatamente isso. Quando a gente começa a apresentar caracteres sexuais secundários antes dessas idades. Então, de novo, antes dos 8 nas meninas e antes dos 9 nos meninos. O que a gente vai notar nas meninas como primeiro aspecto que já indica a puberdade é o aparecimento do broto mamário. Isso na maioria das vezes. Nos meninos, o primeiro sinal de início da puberdade vai se manifestar por aumento do volume testicular. Isso na grande maioria das crianças. Pode acontecer do primeiro sinal de puberdade significar ou aparecer os pelos pubianos, o que também não é tão frequente, mas que também indica início de puberdade. Tá? E essa puberdade precoce, ela pode ser prejudicial? É algum ponto de atenção para os pais? Sim, Marcelo, com certeza. Então, assim, acho que a principal preocupação, na verdade, assim, hoje a gente entende que são várias as complicações de uma puberdade se iniciando precocemente. Mas eu acho que um dos aspectos mais importantes é o aspecto biopsicossocial, não é? Então, as crianças que entram em puberdade mais cedo, elas apresentam um certo desajuste social em relação aos pares, né? A gente observa que são crianças que podem sofrer de baixa autoestima. A gente sabe, os estudos mostram isso, que são crianças mais suscetíveis à violência sexual, por exemplo, mais risco, inclusive, de distúrbio de saúde mental no futuro. Então, o aspecto biopsicossocial é algo que
vale a pena chamar a atenção. E o segundo principal é o aspecto quanto ao crescimento, não é? Como a gente comentou no início da nossa conversa, a puberdade, quando ela acontece de maneira fisiológica, é fundamental para o incremento da altura. As crianças que têm um distúrbio de puberdade começando mais cedo, normalmente elas têm um padrão de crescimento diferente que vai combinar com baixa estatura na vida adulta, né? Tanto em meninas como em meninos. Tanto em meninas como meninos, né? E o que a gente vê é também um risco maior, inclusive daquelas doenças crônicas que a gente chama de não transmissíveis, como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, risco de infarto, risco de acidente vascular cerebral. Isso também está descrito nessas crianças que iniciam puberdade mais cedo. Olha só. E quais são as causas dessa puberdade precoce? O que pode levar a isso? São muitas as causas, Marcelo. Assim, eu acho que o que é mais importante, a gente, até para entender um pouquinho melhor qual o impacto disso, a gente classifica a puberdade em 2 grandes grupos. Uma puberdade que se inicia no sistema nervoso central, e a gente chama isso de uma puberdade precoce central, e uma puberdade precoce periférica, que é aquela que se inicia a produção dos hormônios sexuais, se dá em órgãos periféricos. Então, nas meninas, nos ovários ou nas glândulas adrenais, que são glândulas que a gente tem sobre os rins, também chamada de suprarrenais, e nos meninos também, as suprarrenais e os testículos. Então, quando eu vou pensar na causa da puberdade precoce, inicialmente eu preciso entender aonde ela se origina. Se ela se origina no sistema nervoso central, em 2 glândulas situadas ali na base do crânio, que a gente chama de hipotálamo e hipófise, ou se ela se inicia perifericamente. As causas de puberdade precoce central, elas podem ter origem genética, elas podem ter origem tumoral, é algo bem frequente, especialmente em meninos, e ela pode ter origem ambiental, às vezes como uso de medicamentos, por exemplo. E a puberdade precoce periférica, eu vou pensar então que órgão está sendo atingido. Se é um problema testicular nos meninos, aí eu posso ter causas tumorais também, posso ter causas genéticas. Nas meninas, mesma coisa, então vou pensar nos ovários, né? Se eu tenho também alguma condição tumoral aí. E as doenças das adrenais, que são causas de puberdade precoce em ambos os sexos, e aí, de novo, eu posso ter causas genéticas. E a gente tem as causas ambientais, né? Hoje é algo que a gente fala muito dentro da endocrinologia pediátrica, que são substâncias chamadas de disruptores endócrinos. Substâncias que a gente encontra na natureza e que pode ter impacto na puberdade das crianças. Quais seriam esses? Alguns exemplos. Sim, então são substâncias presentes em pesticidas, em agrotóxicos, são substâncias presentes em produtos cosméticos, por exemplo, embalagens plásticas. Então, os principais são os bifenóis, os fitalatos, os parabenos. Então, hoje é algo que a gente, de fato, está muito exposto, não é? Plásticos, enfim, assim, a gente está no mundo realmente exatamente envolvido por plástico, né? Então, plástico na conservação dos alimentos, plástico, enfim, no nosso, né, nos nossos móveis, enfim. Então, isso é algo que as crianças estão bem suscetíveis e que pode ter efeito não só nas gônadas, mas também, por exemplo, na função tiroidiana. Essas substâncias hoje são muito estudadas na literatura, até como causas de distúrbios neurológicos, como os quadros de irritabilidade, hiperatividade e até distúrbios oncológicos. Mas dentro aqui da nossa conversa de puberdade precoce, são substâncias que precisam ser reforçadas e as crianças, a gente no máximo que pode, precisa evitar o contato para evitar a exposição. Até por isso, né, desse fator que você falou, principalmente dos plásticos, aí das moléculas que estão presentes no plástico, hoje as mamadeiras, por exemplo, já não tem, né? Acho que a maioria, ou já não é obrigatório, não tem mais isso, Não né? tem os bisfenóis, exatamente. Pra tentar evitar esse algumas, tipo. né? Sim. Assim, a gente ainda tem aqueles... E o plástico, ele tem uma vida útil, não é? E a grande questão do plástico, especialmente quando ele é aquecido. Então, assim, o grande problema de usar uma mamadeira, por exemplo, é de repente aquecê-la no forno micro-ondas. Quer dizer, então, aquele plástico aquecido tem um potencial risco de contaminar o leite, por exemplo, ou aí a criança em particular, os talheres são de plásticos, os copinhos e os pratinhos são de plásticos. A gente armazena comida normalmente em embalagens plásticas e muitas vezes aquecemos isso no forno micro-ondas. Então, isso confere um risco maior. Pode ser uma causa comum. Então, isso vai gerar todo um distúrbio endócrino, de hormônio, seja ele no sistema nervoso central ou nos periféricos que você mencionou. Especialmente perifericamente, exato. Entendi. As doenças, essas condições genéticas que você citou, elas são frequentes
para que possam ser uma justificativa para essa puberdade? Então, aí de novo a gente vai precisar olhar para se ela for central ou se ela for periférica, Tá. né? A gente tem um grupo brasileiro que encontrou um gene chamado MKRN3, que é um gene responsável por um quadro de puberdade precoce de origem central, recorrente em famílias. Tá. Foi um achado de grande impacto na literatura, porque se viu que o que a gente chamava anteriormente de puberdades precoces centrais idiopáticas, não entendíamos bem a origem, hoje a gente tem um nome para essas doenças, né? E muitas vezes esses autores até dizem, olha, é tão frequente que muitas vezes nem precisamos de exame de imagem para poder identificar. Se a gente conseguisse sequenciar diretamente esse gene, você já teria a resposta para muitas das causas. Não é uma realidade hoje ainda no nosso país, mas só para corroborar a importância, não é? E se a gente fala de puberdade precoce e periférica, sim, também tem um impacto a origem genética, especialmente quando eu falo das doenças das adrenais, não é? Existe um distúrbio na adrenal, um distúrbio enzimático, que a gente chama de hiperplasia adrenal, que pode ser causa de puberdade precoce e periférica, no caso, e a gente vive num país não só com alta incidência, especialmente de tumores adrenais, que também são causas para puberdade precoce, mas também de casos que não são comuns, mas que deve-se pensar na nossa população de hiperplasia congênitas adrenais. Tá. Tem a Covid-19, enfim, esses momentos estressores, ela também pode ter tido um impacto nessa puberdade precoce? Sim, Marcelo, isso foi algo muito interessante que a gente pôde perceber dentre tantas coisas, não é? Que a pandemia nos ensinou, na verdade. Muitos grupos ao redor do mundo de endocrinologia pediátrica levantou essa questão. Olha, nós estamos vendo um aumento dos casos de puberdade precoce, né? Será que a Covid tem relação com isso? Ainda tudo isso é muito recente, a gente está hoje muito baseado em hipóteses, não é? Mas sim, se viu uma associação direta. Tá. E aí, dentre as hipóteses possíveis que foram levantadas como justificativa para o aparecimento da puberdade precoce, a gente tem a mudança de hábitos e estilos de vida, não é? Então, a começar pelo sono, não é? Então, a gente tem, e já era sabido, o impacto da melatonina, que é um hormônio do sono, em relação ao início da puberdade. A gente tem a questão da própria mudança de hábito, no sentido de aumentar sedentarismo, aumentar a obesidade. Eu não havia comentado, mas sim, a obesidade é um grande fator ambiental que faz estimular o início da puberdade. A gente tem o próprio estresse, não é? Então, de toda a pandemia, o fato de ficarmos confinados, as crianças privadas do ambiente escolar, da prática de atividade física. Então, esse estresse, o aumento do nível do cortisol também parece ter sido um gatilho. A baixa exposição à luz solar, a baixa produção de vitamina D. Então, e às vezes até o próprio efeito do vírus nesses neurônios lá do sistema hipotalâmico hipofisário que a gente tinha conversado. Então, enfim, são muitas as hipóteses e hoje eu vejo hoje a gente vê na literatura que esses grupos têm esmiuçado cada uma dessas causas até inicialmente para ver se de fato há uma relação causal e tentar justificar o porquê disso. Tá. Acho que para a gente fechar aqui, tanto para o nosso colega médico ou estudante, mas principalmente para aquela pessoa, aquele familiar que está nos ouvindo aqui agora, o que aquele pai, aquela mãe tem que ficar de olho na sua criança ali, que ele está entrando nessa fase da pré-puberdade ou puberdade, para fazer um diagnóstico correto, um acompanhamento preventivo para evitar ou tentar, pelo menos, postergar essa puberdade precoce. Perfeito. Então, acho que o que é importante, assim, os pais, o que devem ficar atentos? Então, justamente para o aparecimento daqueles primeiros caracteres sexuais secundários. Então, se eu tenho uma filha com menos de 8 anos e eu noto que ela já apresenta broto mamário, isso talvez seja um motivo importante, justificado de eu procurar ao menos o meu pediatra, não é? E o pediatra muitas vezes vai avaliar e tem a capacidade de avaliar a necessidade de uma avaliação do especialista, aqui no caso o endocrinologista infantil. Nos meninos é um pouco mais difícil, porque os meninos o primeiro sinal é o aumento do volume dos testículos. Isso muitas vezes não é notado pelos pais, não é? Então, antes dos 9 anos, se eu percebo um aumento do odor axilar, por exemplo, se eu vejo os meninos com alguns pelinhos, ou se eu vejo realmente aquela bolsa escrotal parecendo um pouquinho maior de tamanho, vale a pena eu buscar ajuda médica. Não é a começar pelo pediatra, que tem plena competência para isso. E se o pediatra de fato notar que eu estou
estou diante de uma puberdade que parece estar acontecendo mais cedo, eu vou sugerir a avaliação do especialista. Então, a princípio, nas meninas, aumento de mamas, nos meninos, aumento do volume testicular e em ambos os sexos, o aparecimento de pelos. E aí eu só chamo a atenção, Marcelo, pelos de origem puberal. Muitas vezes os pais se preocupam, meu filho é muito peludo, tem muito pelo no braço, tem muito pelo na perna, mas aí não são pelos originados pelo estímulo hormonal, não é? São pelos, de fato, localizados na região pubiana ou na região axilar, ou fora isso, o aparecimento de acne, daqueles cravinhos. Isso chama a atenção dos pais para procurar uma ajuda médica. Legal. Muito legal a nossa conversa aqui com a professora Adriana, falando sobre essa questão puberal, toda essa parte dos hormônios aí e a importância dos pais prestarem atenção aí se essa fase puberal ela está adiantando demais, o que pode ser prejudicial depois no futuro dessa criança. Muito obrigado, professora Adriana. Imagina, foi um prazer, Marcelo. Se você gostou aí do nosso Mandcast sobre puberdade precoce, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandique ou lá no Spotify também. Um abraço!